Seja muito bem-vindo ao canal Escatologia Consumada. Meu muito obrigado pelo seu tempo precioso que você dedica para estar conosco. Se você chegou agora pela primeira vez, é um privilégio ter você por aqui. E a você que já caminha conosco, sempre acompanhando fielmente, toda minha gratidão especial por permanecer firme com a gente em cada novo estudo. Já aproveita para se inscrever se ainda não se inscreveu no canal, ativar o sininho também para não perder nada e deixar seu like. Isso ajuda muito a levar essa mensagem a mais pessoas sedentas por entendimento claro das Escrituras e fortalece nosso trabalho. Hoje vamos refletir sobre uma pergunta que muita gente faz. Por que os apóstolos batizaram no dia de Pentecostes, mesmo após a cruz? Isso porque se dá o entendimento de que o batismo, na verdade, em si, ele não tem validade mais para os dias atuais na graça de Deus. Portanto, tem que surgir a pergunta: esse estudo vai abrir sua mente para compreender o propósito daquele batismo à luz da transição dos pactos e do entendimento progressivo que os discípulos ainda tinham. Fique comigo até o final e já deixa aí nos comentários sua opinião, sua dúvida. Sua participação é sempre bem-vinda. Agora vamos direto ao estudo. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 2 e o versículo 38. Vamos lá para a nossa meditação. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí como diz o versículo 39, nos diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Portanto, nós temos aqui uma situação em que Pedro levanta com os 11 ali, após fazer um discurso para aquela grande multidão de Pentecoste, então vai agora ensinar, ou seja, batizar os irmãos ali no nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, nós temos que ver de onde partiu, entendeu, esses ensinamentos sobre batismo. Primeiramente, nós temos que ver também que eles receberam essa ordem, eles não fizeram algo, ou seja, eles não ensinaram isso, não praticaram isso de si mesmo, né? Nós temos que então ir dentro do contexto da raiz de onde se parte as informações. Portanto, isso nós vamos para Mateus capítulo 21, ou capítulo 28, versículo 18. Então, Mateus capítulo 28, versículo 18 nos diz, 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou dizendo, mas vamos ver ainda um versículo antes, alguns versículos antes, deixa eu ver, versículo 16, e depois versículo 28, versículo 19, isso. Versículo 16, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, ou seja, para nós perceber que ali os discípulos, eles se encontraram com o Senhor Jesus Cristo, tá? Vamos lá. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, agora está a ordem, né? Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A primeira situação que nós podemos entender diretamente através dessa passagem é que há a situação do batismo, mas também a situação dos títulos mencionados aí pelo próprio Senhor Jesus Cristo, título de Pai, Filho e Espírito Santo, que não são nomes, na verdade. Isso os apóstolos compreenderam no dia de Pentecostes, batizando o nome do Senhor Jesus Cristo. Embora que esse aqui não seja o foco da situação, mas para compreender que Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos que apontam os ofícios das quais Deus tem se manifestado. Vamos lá, versículo 20. Versículo 19. Portanto, ensinai todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, ele estava se fazendo presente fisicamente, mas somente até a consumação dos séculos, ou seja, até o cumprimento total da lei que ali eles tinham vindo
para assim redimir os seus que estavam debaixo dela. Vamos lá. Aqui também em Mateus capítulo 28, versículo 19, diz que esses ensinamentos eram para todas as nações. Mas quais seriam essas nações, ou qual é o povo que se dirigiu que estava nessas nações? Aí sim, essa que é a questão. Quais seriam os povos que estavam diante das nações, né? Que eu vi vários países, vamos dizer assim, tratando-se. Então nós vamos ver diretamente quem seriam isso. Mas antes de tudo, nós temos que ver, reconhecer dentro da palavra, qual era o ministério do Senhor Jesus Cristo durante sua vida ali terrena. Isso é importante para que nós saibamos e passamos a compreender, entendeu? A necessidade do batismo e por que eles batizavam, tá? Então vamos ver o ministério do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Primeiramente, nós passamos a buscar dentro do entendimento da palavra de Deus que Jesus Cristo, ele teve o seu ministério, né? E esse ministério em si, ele veio debaixo da lei de Moisés. Primeiramente, Gálatas capítulo 4, versículo 4, no dia seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Sob significa abaixo da lei, né? Por qual razão? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então vejamos que a primeira coisa que aconteceu ali foi Jesus Cristo estar debaixo da lei de Moisés, ter nascido debaixo da lei, e agora também ele veio também, de uma certa forma, durante seu ministério, cumprir a lei de Moisés. Exatamente. É o que diz Mateus capítulo 5, versículo 17. Olha só: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, um tio, o céu me tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. Exatamente isso. Portanto, é importante que nós passamos a entender sobre esse ministério do Senhor Jesus Cristo debaixo da lei. Sim, porque assim, de uma certa forma, nós vamos entender também sobre os ministérios dos apóstolos, exceto o apóstolo Paulo, né? Então vejamos que Jesus Cristo, debaixo da lei, ele era ministro da circuncisão, ou seja, ministro da lei, né? Na verdade, né? É o que descreve Romanos capítulo 15, versículo 8. Olha só: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Então vejamos que, se ele nasceu debaixo da lei, como diz o Gálatas capítulo 4, versículo 4, ele cumpriu a lei, Mateus 5, 17. Obviamente, ele ministrava também, porque ele ensinava e orientava os seus ali, seus adeptos, né, os irmãos ali, a obedecer à lei. Exatamente, porque ele veio para cumprir a lei, exatamente. Então ele é ministro da circuncisão, tá? Dando continuidade a isso, em Mateus capítulo 23, versículo 1, olha o que Jesus Cristo fala com respeito à obediência à lei de Moisés. Nós estamos pregando a lei de Moisés? Não, nós estamos querendo deixar esclarecido que o ministério de Jesus Cristo era o ministério da lei de Moisés. É exatamente isso. E nós queremos passar o entendimento, que você vai passar a entender que o ministério da qual os apóstolos, exceto o apóstolo Paulo, então esses apóstolos, Pedro, Tiago, João, eles estavam debaixo do ministério do Senhor Jesus Cristo, que na verdade era submetido à lei de Moisés. Vamos lá. Mateus capítulo 23, versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Agora vem a orientação. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Ou seja, embora que os discípulos não precisariam e nem poderiam praticar as obras erradas que os sacerdotes ali, eles cometiam, tá? Os que estavam na cadeira de Moisés. Mas na verdade em si, eles eram para obedecer o que eles diziam, o que os sacerdotes ali
ensinava sobre a lei de Moisés, é o que diz a passagem aqui. Então, quer dizer, que Jesus Cristo estava orientando, ensinando a que os discípulos fizessem de conformidade com a lei de Moisés. Porque Jesus Cristo era ministro da lei de Moisés, na verdade, sim. Ainda assim, Mateus capítulo 8 e versículo 4, diz o seguinte, olha só, tratando-se da purificação de um leproso, que ficou purificado, ficou limpo daquela lepra, por Jesus Cristo. Aí o que Jesus Cristo orienta aquele leproso? Vamos lá, Mateus capítulo 8, versículo 4. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Pronto, aqui nós praticamente já entendemos, sem discorrer em outras passagens, que Jesus Cristo então estava como ministro da circuncisão. Portanto, nós sabemos então que os apóstolos, eles receberam orientação para pregar a outras pessoas. Então vejamos quem foram essas pessoas que os apóstolos receberam como orientação para os ministérios deles, para que eles exercessem o ministério deles. Vamos lá? Só recapitulando. Nós vamos agora passar a entendimento de que os apóstolos, eles tiveram ministério, sim, e esse ministério eles receberam do Senhor Jesus Cristo, exceto, vamos sempre dizer, exceto Paulo. Paulo nós vamos falar em outra oportunidade, ali dentro desse estudo. Porque na verdade o apóstolo Paulo não recebeu o evangelho segundo a lei, mas segundo a graça, tá? Então é isso que nós queremos passar como entendimento. Então na verdade os apóstolos Pedro, Tiago, João e os 12 apóstolos, exceto Paulo, eles receberam o evangelho diretamente do homem Jesus Cristo. Exatamente, embora que seja o homem, mas era Deus manifestado, mas ele estava com um compromisso ali, dentro de um ministério judaico, exatamente isso, um ministério judaico. Então vamos lá, em Mateus capítulo 10, versículo 5, Jesus envia exatamente os 12 apóstolos, como diz aqui, para que fossem, que fossem judeus, isso. Veja bem, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então vejamos que, porque Jesus Cristo, ele ordenou os discípulos a irem apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel e não aos gentios. Olha só como as coisas vão se encaixando. A primeira coisa é porque os discípulos ali, os 12, eles receberam ordens, eles receberam instruções baseados ainda nos rituais da lei de Moisés, e eles estavam, naquele momento, eles estavam vivendo uma transição de pactos. A transição significa passagem do antigo pacto, que é a velha aliança, para o novo pacto, a nova aliança. Nós vamos ver isso ainda nesse estudo. E essa nova aliança, ou seja, os apóstolos aqui, eles não receberam o evangelho da graça, eles não pregavam o evangelho da graça. Irmão Raimundo, é isso mesmo, sim. Os discípulos que não pregaram o evangelho da graça, e sim estavam pregando o evangelho baseado ainda nos rudimentos da lei de Moisés. Exatamente isso. Por quê? Veja bem, quem era que estava debaixo da lei de Moisés naquela época? Quem era? Era o povo de Israel. Justamente, está aqui a passagem de Mateus 10, versículo 6, diz, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque Israel, na verdade, em si, é o que diz Romanos capítulo 9, versículo 4, eles que receberam a lei, eles que estavam debaixo da lei. Então, eles que deveriam receber a mensagem, o evangelho da graça, ou seja, do evangelho do reino, entendeu? Para que assim eles se arrependessem e agora reconhecessem Jesus Cristo como Filho de Deus, como o Messias prometido. E aí sim, Romanos capítulo 9, versículo 4. Que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e o conserto, e a lei, e o culto e as promessas. Então vejamos que nós estamos reconhecendo perfeitamente que os filhos de Israel que estavam debaixo da lei. E foi justamente dentro do ministério do Senhor Jesus Cristo, e ele veio também, não foi para os gentios. Olha só,
Jesus, ele, em carne, em vida, ali, em forma humana, ele não veio para os gentios. Olha, exatamente isso. Vamos ler isso? Vamos. Mateus capítulo 15, versículo 24. E ele respondendo disse, ele quem? Jesus. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Exatamente isso. Porque o povo de Israel estava assim, é que estava debaixo da lei de Moisés. É o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então, exatamente isso. Por isso, os apóstolos, ao receberem as instruções ali para que, em Mateus capítulo 10, né, versículo 4, Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10, versículo 5, versículo 5, isso. Vamos lá ver isso mesmo. Então eles receberam instruções de Jesus Cristo, das quais estava ainda dentro da lei. Vamos lá então. Agora, caminhando para o batismo, nós já temos que os discípulos receberam ordem para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, no nome de Jesus Cristo, que das quais, na verdade, os títulos, Pai, Filho, ou seja, esse Pai, Filho e Espírito, esses aí não são nomes, são títulos, na verdade, em si. Pai, filho, avô, avó, tia, neto, tataraneto, e assim vai. Isso são títulos, não são nomes. Então, o discípulo foi reconhecido com o nome de Jesus Cristo, porque o nome de Jesus Cristo que estava realmente reconhecido como manifestação, os títulos estavam como reconhecidos como manifestação de um único Deus. Então, vejamos em Atos capítulo 2, agora em Atos capítulo 2, versículo 38, vamos ver o versículo 37. Versículo 36, deixa eu ver aqui. Olha, veja só. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel. Veja bem que o apóstolo Pedro está falando com o povo de Israel, tá? Das quais eles receberam as instruções, entendeu? Ali em Mateus capítulo 10, versículo 5 e 6, nós lemos os 12 apóstolos, exceto Paulo, tá? Não vamos colocar Paulo no momento agora, tá? Então, exceto Paulo, os apóstolos receberam aqui instruções de Jesus Cristo para pregar aos israelitas que estavam debaixo da lei. Exatamente. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí veja bem, ouvindo eles isto, eles quem? Os judeus ali que estavam naquele dia. Compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Versículo 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só, veja só, o Pedro, na verdade, se estava pregando arrependimento, né, que o Mateus, inclusive é Lucas, né, capítulo 24, versículo 47, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. O apóstolo Pedro ele estava pregando o arrependimento e a remissão de pecados, entendeu? Das quais ele estava ali. Agora sim, tem uma questão aqui. A todas as nações. Essas nações, na verdade, em si, não eram universalidades, não era uma questão universal, mas sim aos judeus que estavam dispersos. Exatamente isso. Mas vamos ver isso já já. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então quer dizer que Pedro estava pregando o arrependimento. Esse arrependimento e perdão de pecados, na verdade, sim, quando estava empregado ali no batismo, era figura, na verdade, sim, esse batismo era uma figura do verdadeiro batismo. Porque o batismo em água era um ritual judaico, era um ritual que expunha obra com efeito de méritos, ou seja, de reconhecimento de que ali era o Messias. Vamos ver isso? Vamos. João capítulo 1, versículo 31. Olha só o que diz. João falando a respeito do batismo. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Então, a água do batismo era um efeito ritual judaico para reconhecimento de que Jesus Cristo era Filho de Deus.
o Messias. E nós, hoje, precisamos disso? Não. Nós apenas já estamos desfrutando o reino de Deus, porque nós somos já reconhecidos desde antes da fundação do mundo, e agora a nossa fé nos aplacou, ou seja, nós vivemos pela fé, não por obras, como diz Tito, né? Capítulo 3, versículo 5, olha. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, porque na verdade, Senhor, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, o batismo, na verdade, da cruz. Exatamente, não batismo de água. Nós não podemos confundir batismo de água com batismo da cruz. O batismo da água foi para os judeus que estavam ali no dia de Pentecostes e também, para reconhecer que Jesus Cristo ali era o Filho de Deus. E também arrependimento das obras que eles praticaram fora da lei, em desobediência à lei, agora para reconhecer Jesus Cristo como agora o seu resgatador, né? Como diz aqui em Lucas capítulo, Gálatas capítulo 4, versículo 4, que ele veio para redimir os que estavam debaixo da lei. Exatamente isso. Mas então, vejamos, o que na verdade, se ainda o batismo ali, ele queria, ou seja, repassava por qual entendimento, na verdade, em si? Qual é o entendimento do batismo em si? Primeiro, nós já vimos em João capítulo 1, versículo 31, que na verdade em si era simplesmente para fazer reconhecido Jesus Cristo como o Messias para eles, né? E que eles reconhecendo Jesus Cristo como Messias, eles se arrependeriam de seus pecados, dos quais tinham cometido por desobedecer à lei de Moisés, e agora sim se submetiu ao batismo em água como uma demonstração de uma purificação, tá? É o que na verdade foi reconhecido ali pelos discípulos de João, quando entraram em discussão com os discípulos de Jesus Cristo. João capítulo 3, e o versículo 25, olha o que diz. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Olha, purificação, porque na verdade purificação das quais no Velho Testamento eles faziam a lavagem, né, do cordeiro, das entranhas do cordeiro, e também os sacerdotes se lavavam como ato de purificação. Então o batismo também teve esse mérito ali de uma purificação com uma lavagem, né? E Jesus Cristo, na verdade, como diz aqui a passagem de João capítulo 1, versículo 29, que ele era o Cordeiro de Deus, né? Por isso ele passou também por esse ritual da purificação ali, sendo lavado com a água do batismo, para cumprir assim as escrituras que falavam dentro da lei sobre o ato de purificação. É o que diz Mateus capítulo 3, versículo 15. Olha o que diz. Mateus capítulo 3, versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse, vamos ver mais um pouco antes, né? Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Vamos lá. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixai-o por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, quer dizer que a justiça da purificação que estava no batismo, estava se cumprindo ali em Jesus Cristo. Você entendeu um pouco já até aqui? Eu creio que sim, está entendendo ainda, né? Então, quer dizer que o batismo ali de João, capítulo 3, versículo 25, vamos ler? Então, houve uma questão entre o discípulo de João e um judeu acerca da purificação. E de que se tratava essa purificação? Vamos ver. Próximo versículo. E foram ter com João, disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Então, quer dizer, a questão toda era o ritual da purificação, que agora estavam ali praticando através do batismo, exatamente isso. Por isso Jesus Cristo, ele foi batizado sendo o Cordeiro de Deus, tá? Então vejamos que o batismo ele teve essas origens, tudo nessa questão da purificação e para os judeus. É por isso que no dia de Pentecostes a Bíblia fala claramente, ali em Atos capítulo 2, versículo 5, que em Jerusalém, veja, aqui nós estamos em Atos, que é o dia de Pentecostes,
E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ou seja, exatamente, aqui está falando que quando nós estamos naquela hora que nós lemos Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus mandou os discípulos batizar todas as nações, mas sim, eram os judeus que estavam espalhados em todas as nações. É exatamente isso. Nós vamos até ver aqui uma passagem, judeus, 7 Paulo. Vamos lá, ver uma passagem aqui importante, que os judeus eles foram espalhados entre as nações. Judeus, deixa eu ver bem, vou procurar bem aqui rapidinho, espalhados, né, entre as nações, né, em Isaías, deixa eu ver aqui, deixa eu rapidinho, Isaías, aqui, Isaías capítulo 11, e versículo 12, vamos ler essa passagem. Isaías capítulo 11, versículo 12, olha o que nos diz. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá, de Judá congregará desde os quatro confins da terra. Então tá aí, entendeu? Nós vamos ler mais outros ainda, vamos ler mais outra passagem. Vamos lá, mais aqui, versículo 11, versículo 11 aqui, versículo 11. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outras vezes os resíduos do seu povo, que restaram da Síria, do Egito, e de Patros, né, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinar, ou seja, de outros aí, né? E levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá e congregará desde os quatro confins da terra. Ou seja, eles foram dispersos entre as nações. É o que diz até mesmo aqui em Tito, né? Deixa eu ver se aqui é o Tito capítulo 1, versículo 1. Não é Tito, não é Tito, Tito capítulo 1, versículo 1. Deixa eu ver aqui. Não é esse não. Tem mais aqui. Deixa eu ver se é 1 João, não é 1 Pedro, vê se é 1 Pedro. 1 Pedro, né, capítulo 1, versículo 1. Deixa eu ver se é esse aqui. Ok, é esse aqui, ó. Um deles, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia e Ásia e Bitínia. Ou seja, judeus dispersos também entre as nações. Então esse evangelho que teria que ser pregado entre as nações era, na verdade, sim, os judeus que estavam sendo, na verdade, formando agora um corpo, unidos no mesmo corpo agora espiritual, sim, com os gentios. Eles estão sendo chamados, quer dizer, eles reconheceram, eles teriam que reconhecer o Messias, porque o Messias, na verdade, sim, que eles veio redimi-lo, e também agora juntar tanto judeus como gentios em um só corpo. É o que diz também João capítulo 11 e o versículo 50, deixa eu ver aqui, 50. Isso mesmo. E até o versículo 52. Olha só. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, viu? E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo. Olha, não era para morrer somente ali o pessoal que estava em Israel, tá? Mas sim para reunir, mas para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos, que eram os judeus, tá? Então veja bem que, na verdade, nós estamos observando claramente que a mensagem pregada no dia de Pentecostes foi exatamente para os judeus. E não somente assim, ainda tem mais um porém, tá? Não somente ensinar os judeus, mas uma mecha de pessoas. Que mecha é essa que eu quero dizer? Aqueles grupos de pessoas chamados prosélitos. Os prosélitos judeus, que se convertiam ao judaísmo. Ou seja, os prosélitos significam gentios que eram prosélitos que se convertiam ao judaísmo. Então esse povo também eram chamados no dia de Pentecostes, entendeu? Para se batizarem também, assim como Cornélio. E vamos ver ali em Atos capítulo 13 também, versículo 43. Vamos ver lá, aqui, ó.
Olha, ó. E despedido da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos, olha só, seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Então, prosélitos, na verdade, eram dos gentios, que não eram judeu, que agora se convertiam ao judaísmo, assim como Cornélio recebeu, ele é um judeu, na verdade, religiosos, né? Como diz a passagem de capítulo 10, né, de Atos, era um varão religioso, e que, na verdade, ele se converteu ao judaísmo, porque ele era um homem temente a Deus, eram as qualidades dele, era temente a Deus e orava constantemente ao Senhor, né, e dava esmola. Era na verdade, um gentio convertido, um prosélito, na verdade, em si. Eram essas qualidades. Bom, agora passando para uma segunda etapa, na verdade, em si, é o que nós passamos a dizer que existiam dois pactos. Um pacto, o antigo pacto, né, que é o da velha aliança, onde os discípulos estavam ainda convivendo com essa velha aliança, e agora nós temos um novo pacto e a nova aliança, que é em si, que por si foi então agora ministrado por do apóstolo Paulo, o evangelho da graça de Deus, tá? Então vejamos que o evangelho da graça de Deus não tem nada com ritualismo, não tem nada com sombras, como por exemplo em Colossenses 2,16, o apóstolo Paulo fala que Colossenses, né, capítulo 2, versículo 16, que diz que tudo aquelas coisas ali, daquelas épocas ali, da lei, na verdade em si, eram sombras, na verdade, realidade. Porque hoje nós temos o batismo, sim, o batismo espiritual, exatamente isso. Vamos bater um pouco agora dentro desse assunto, entendeu? Mas antes disso, eu quero ainda deixar claro aqui a diferença entre o ministério do apóstolo Paulo e o ministério dos apóstolos, dos 12 que receberam de Jesus Cristo, o ministério dentro da lei. Aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 7, olha só. Era para nós poder agora separar os ministérios dos apóstolos, dos 12, né, com agora o apóstolo Paulo, entendeu? Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, quer dizer, aqueles irmãos que não eram circuncidados, que eles não eram judeus, tá? Quem estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão. O evangelho da circuncisão, veja só, era na verdade o evangelho que pregava o reino de Deus para os judeus se converterem do judaísmo, das leis das quais eles tinham transgredido, para reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Messias, tá? Então eles reconhecendo sim, agora estava fácil agora para que eles pudessem agora ser salvos da grande tribulação, e sim, após a volta de Jesus Cristo como juízo para Israel, que é um outro assunto, mas estamos agora adentrando um pouco, assim, os gentios, os judeus, pudessem agora, sim, estar agora, como ele assim, inserido dentro da nova aliança, tá? Esse método era esse. Então vejamos, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, isso é Paulo falando, tá? Como a Pedro da circuncisão. Então, às vezes, quer dizer que agora dividiu-se, tá? Os dois pactos. O velho pacto ali ministrado pelos apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Agora o novo pacto sendo confiado ao apóstolo Paulo, né? Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 11. Versículo 11, olha só. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, ele não recebeu de homem algum, mas os discípulos receberam de um homem. Olha só, exatamente, entendeu? Os discípulos receberam de um homem. Qual foi o homem? O homem Jesus Cristo, porque na verdade em si, ali era Deus manifestado, mas só que na verdade a manifestação de Deus em carne foi justamente para revelar, entendeu? Agora, como dizer, um meio de salvífico para os judeus que estavam debaixo da lei. Para isso ele estava em carne, homem, como homem mesmo. Até uma passagem, né? Tem uma passagem que diz que Jesus Cristo falando assim, homem
que tem falado a verdade. Vamos ver, se eu não me engano, até em João, deixa eu ver aqui se é em João. É João capítulo 8, versículo 40. Olha, João capítulo 8 e versículo 40. Na verdade, sim. Jesus Cristo, na verdade, era um homem normal, quer dizer, um homem que nasceu, inclusive teve nascimento e teve também sua morte, né? Como diz aqui a passagem de João 8,40. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que eu vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Então, quer dizer, Jesus Cristo declarou-se como um homem comum, na verdade, porque ele na verdade, tinha carne, tinha ossos, tinha carne, tinha sangue. Tem uma passagem na Bíblia que diz que Jesus Cristo falando que ele tinha carne e tinha ossos, assim como como os discípulos estavam vendo ele, como carne e ossos. Veja bem essa passagem aqui. Se eu não me engano, é aqui deixa eu ver aqui em João, não, é Lucas capítulo 24, 24, versículo 39, tá? Lucas capítulo 24, versículo 39, é o que nos diz. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Olha só. Então, quer dizer, o apóstolo Paulo, quando ele falou aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 1 e versículo 11, né? Versículo 11, deixa eu ver aqui, o versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, na verdade, que se manifestou para Paulo, na verdade, é o Jesus Cristo ressuscitado. Não é o Jesus Cristo homem, das quais estava aí debaixo da lei de Moisés. Olha só, não era o Jesus Cristo que estava debaixo da lei de Moisés, mas sim, agora era Jesus Cristo manifestado, Deus manifestado, na verdade, em carne, ou em espírito. Deus ali apareceu para o apóstolo, ali foi em Atos, né? Que das quais o apóstolo Paulo recebeu o evangelho ali por volta ali no caminho de Damasco, né? Então vamos ver essa passagem aqui de Atos, capítulo 9, versículo 3. Vamos ver o versículo 3 até o versículo 6. Não, até o versículo 5. Vamos lá. Atos capítulo 9 e versículo 3. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, não foi mais da terra, onde Jesus Cristo estava falando com os apóstolos. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Eis quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues, dura para te recalcitrar contra os aguilhões. Então vejamos que, veja bem, que o apóstolo Paulo em si, ele não recebeu de Jesus Cristo segundo a carne, mas sim Jesus Cristo segundo o Espírito. Ué, irmão, quer dizer que tem duas situações? Sim. E Jesus Cristo, segundo a carne, ele, na verdade, está debaixo da lei de Moisés. Ele pregou a lei de Moisés, ele orientou o discípulo a ensinar a lei de Moisés, portanto, baseado ali nos rituais da lei, inclusive pagando dízimo, batizando, orando nos montes, e no templo, que agora o templo somos nós, na verdade, sim, que é a igreja, mas ele lá tinha um templo físico porque estava no tempo da lei ainda, tá? Mas aí a Bíblia diz claramente, em 2 Coríntios, nós vemos isso, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, que se nós conhecemos Jesus Cristo segundo a carne, agora nós não conhecemos mais. É por isso que ele apareceu, o apóstolo Paulo, não mais em carne, debaixo da lei de Moisés, tá? Mas assim como ministro, quer dizer, agora incumbindo o apóstolo Paulo a ministrar não o evangelho da circuncisão, não o evangelho debaixo da lei, mas sim o evangelho da graça, tá? Veja bem o que diz aqui, ó. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Quer dizer, você não conhecer mais, não vai conhecer, nem conheceu, nem vai conhecer Jesus Cristo mais segundo a carne. Agora só em espírito, tá? Exatamente isso. Por isso o apóstolo Paulo,
ele na verdade, sim, o apóstolo Paulo, ele foi ministro dos gentios, e somente ele recebeu e foi incumbido de pregar aos gentios o evangelho da graça de Deus, tá? Nós vamos ver aqui em Efésios, primeiramente vamos fazer o seguinte, vamos ler em Atos capítulo 9 e versículo 15, 9 versículo 15, olha o que diz: disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, tá? Então o apóstolo Paulo exatamente ele reconheceu essa mensagem, e agora ele foi ministro, né? O apóstolo Paulo, ele foi ministro ali do evangelho da graça de Deus aos gentios, exatamente isso. Portanto, nós vamos ver essa passagem também, vamos ler esse aqui, isso é muito importante, né? Que o apóstolo Paulo, ele foi ministro do evangelho. Foi em Efésios, capítulo 3, versículo, deixa eu ver se é o 4. Efésios, capítulo 3, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 5. É isso mesmo, vamos ver, do versículo 5, até versículo 4 ao versículo 6, isso mesmo. Alô? Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual, noutros tempos, cadê? Não passou aqui? O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo. Versículo 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, pelo que foi dado segundo a operação do seu poder. Tá? Então, quer dizer, o apóstolo Paulo foi ministro do evangelho da graça de Deus, enquanto que os apóstolos receberam o evangelho através do Senhor Jesus Cristo. Homem, eles ministraram o evangelho da circuncisão, o evangelho debaixo da lei de Moisés, tá? Se você ficou com alguma dúvida, queria comentar, fazer algum comentário, faça assim, tá aí os comentários, faça esse comentário, faça pergunta que eu estarei respondendo. Então foi muito bom você ter chegado até aqui, né? Que essa explicação tenha lançado luz sobre a prática dos apóstolos no dia de Pentecoste, mostrando como Deus conduzia todas as coisas para o cumprimento pleno da nova aliança, tá? Continue examinando as escrituras, que a Bíblia, como nos lembra Atos capítulo 17, versículo 11, examinavam cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim, de fato assim, né? Obrigado por acompanhar até o final. Se ainda não fez aquela inscrição, né, se inscreva no canal, aqui no nosso canal Escatologia Consumada. Deixe também seu like e compartilhe esse vídeo com mais irmãos que também buscam esse entendimento, tá? Nos vemos nos próximos estudos. Já te espero aqui com um novo tema para aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, e até a próxima.